Em Nova York, Atlanta, Chicago, Dallas, Boston, manifestantes em diferentes cidades dos Estados Unidos fazem coro contra o ICE. A sigla significa Immigration and Customs Enforcement. É a polícia de imigração dos Estados Unidos. Um movimento que teve início em Los Angeles há quase uma semana. Tudo começou quando o governo fez uma grande operação anti-imigração. Só na última sexta-feira, 44 pessoas foram presas em Los Angeles. No total dos primeiros 100 dias da gestão Trump, o governo prendeu em média 600 imigrantes por dia. A população reagiu e tomou as ruas. Por lá, veículos foram incendiados no meio das vias e a polícia revidou com bombas de efeito moral e balas de borracha. É nesta cidade da Califórnia, em especial, que o ICE apertou a fiscalização contra imigrantes. Manifestantes dizem que eles são trabalhadores e não criminosos e que imigrantes são bem-vindos por lá. Los Angeles, inclusive, tem histórica presença latina. E a Califórnia, por sua vez, é um dos braços mais fortes dos democratas no país. Imigrantes são fundamentais para a manutenção e desenvolvimento de Los Angeles, que é a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos. 1 em cada 3 cidadãos que vive aqui é imigrante. Isso corresponde a 35% da população local. Mas desse total, menos de 1 milhão está aqui no país sem a documentação e seriam, portanto, alvo das autoridades de imigração. Conjuntura de fatores que fez a Califórnia virar alvo certeiro para Trump. Pela primeira vez em 60 anos, um presidente americano acionou a Guarda Nacional sem consultar o governador. Trump desafiou o governador da Califórnia e, além de acionar 4.000 soldados da Guarda Nacional, convocou fuzileiros navais. E uma frente aberta contra o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a quem Trump chamou de incompetente e sugeriu até a prisão. O governador, que defende manifestações pacíficas e diz que o uso da Guarda Nacional no estado não é necessário e nem desejado, respondeu em sua rede social. O presidente dos Estados Unidos acaba de pedir a prisão de um governador em exercício, um passo inconfundível em direção ao autoritarismo. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Los Angeles, o epicentro da onda de protestos nos Estados Unidos. Como confrontos entre policiais e manifestantes pró-imigração começaram e tomaram outras cidades, e o que está por trás da decisão do governo Trump de enviar tropas para conter os atos na Califórnia. Neste episódio, eu converso com Felipe Coalho, correspondente da Globo e da Globo News nos Estados Unidos. Ele fala comigo direto de Los Angeles. E com Guga Chakra, comentarista da Globo, da Globo News e da CBN, e colunista do jornal O Globo. Quinta-feira, 12 de junho. Felipe, já a gente vai falar sobre os protestos, mas acho que vale a pena antes situar quem nos acompanha aqui no assunto sobre a importância de Los Angeles para os imigrantes. Olha, Natuza, lembra que na década de 80 tinha um comercial de biscoito que dizia se ele vendia mais porque era fresquinho ou se era fresquinho porque vendia mais? Isso tem muito a ver com Los Angeles. Los Angeles atrai muitos imigrantes porque precisa deles, os imigrantes vão para lá porque Los Angeles facilita. Então é uma relação muito forte. Para você ter uma ideia, essa daqui é a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos. Tem quase 4 milhões de habitantes e 1/3 deles, um pouco mais de 1/3, são imigrantes. E desses outros 2/3, esses americanos, muitos são filhos ou netos de imigrantes, principalmente de países da América Latina. Desse total desses imigrantes aqui, 89% estão legalmente nos Estados Unidos. É uma porção muito pequena, 11%, que está aqui de forma irregular e a maior parte está aqui há mais de 10 anos. Trump, escucha! Estamos en la lucha! Trump! ICE is not welcome. Where the National Guard is not permitted to come to our city.
Então a cidade precisa deles para existir nas lojas, nos supermercados, no trânsito. Então é uma presença muito forte. A cidade fica a 200 quilômetros da fronteira com o México, com Tijuana, a fronteira mais movimentada entre Estados Unidos e México. Então é uma grande entrada, não só de mexicanos, mas também dos imigrantes, das caravanas que vêm de países da América Central que acabam entrando por aqui. Bom, e não muito tempo atrás, Los Angeles ganhou um status, que é o status de santuário para os imigrantes. O que significa isso em termos legais, por exemplo? Ele não é válido como um termo legal, tá? O cidade santuário, mas é um termo usado para cidades ou estados onde o governo local não trabalha em cooperação com as agências de imigração. Então, o que acontece? A Califórnia é um estado santuário e Los Angeles é uma cidade santuário. Então, quando um imigrante que está aqui de forma ilegal, ele matricula o filho na escola, ele está dando os seus dados, a escola sabe que os pais ou que até aquela criança também estão aqui ilegalmente. Mas se os agentes de imigração, se o governo federal chegar e pedir as informações daquela pessoa, a cidade ou o estado não vão passar essas informações. O mesmo acontece com hospitais e com outros órgãos públicos. Isso é para que a pessoa não tenha medo de matricular o seu filho na escola, não tenha medo de procurar um hospital, caso precise. Só que, como não existe de forma judicial, isso pode mudar. Então, por exemplo, Nova York é uma cidade santuário, mas o atual prefeito, Eric Adams, apesar de ser do Partido Democrata, ele conversa muito bem com Donald Trump, ele já foi do Partido Republicano e ele já avisou que em certos pontos ele vai cooperar sim com as agências de imigração. Tá, bem entendido esse ponto. Agora eu quero entender como é que foi a evolução dos protestos. Você chegou aí na segunda-feira, eu acompanhei, a gente entrou juntos no jornal na Globo News e a tensão no momento em que você chegou já tinha aumentado. Como é que a situação foi evoluindo ao longo desses últimos dias que você tenha testemunhado? Lembrando que no fim de semana a coisa já tinha escalado bastante, né? Escalou de forma muito rápida, né? Esses protestos começaram na sexta-feira, depois que os agentes de imigração fizeram uma batida numa área com muitos imigrantes. Protesto sexta, sábado, domingo, eles se desenvolveram de uma forma violenta, com carros incendiados. São bombas de efeito moral. Nós estamos numa lateral de uma freeway, de uma rodovia, do lado esquerdo, policiais, e partiram desse lado os tiros, essas bombas de efeito moral. Nesse momento, carros da polícia passando ali do outro lado e uma fumaça mais intensa, tá? E aí eu cheguei na manhã seguinte, na segunda-feira, aqui, acompanhei uma Los Angeles tensa, mas um pouco mais calma, isso porque a polícia tinha bloqueado o acesso dos manifestantes para vários pontos da cidade, incluindo o acesso ao centro de detenção onde ficam alguns imigrantes que são pegos porque estão aqui ilegalmente. E nessa área, justamente na esquina oposta ao prédio da Prisão Federal de Los Angeles, para onde estão sendo trazidos os imigrantes ilegais presos pela Polícia de Imigração, carros estão sendo queimados. Na verdade, o fim desse incêndio. São 3 veículos que queimaram completamente. Então na segunda-feira foi um pouco mais tranquilo, só que aí na terça-feira esse bloqueio caiu, então os manifestantes puderam acessar outros pontos da cidade. Com isso, a polícia também reforçou o número de agentes e aí sim, eu vi mais confrontos. Eu presenciei um deles quando manifestantes voltaram a bloquear a rodovia 101, que é uma das principais rodovias do país. A polícia agiu rapidamente para tirar aqueles manifestantes de lá. E aí depois deixou esses manifestantes encurralados. Nós, imprensa, estávamos no meio, então veio um cordão policial de um lado, um cordão policial de outro. As pessoas ficaram encurraladas, só os jornalistas puderam sair e os manifestantes foram detidos. Para você ter uma ideia, já são quase 400 detidos em 5 dias de protestos. Além disso, a Guarda Nacional está atuando junto com os agentes de imigração, os agentes do ICE, para
prender também os imigrantes que estão aqui de forma ilegal. E também, desde sexta-feira, já prenderam mais de 330 imigrantes. Então, somando aí, são mais de 700 pessoas que foram detidas. Um grupo porque estava manifestando e não cumpriu com as ordens da polícia, e a outra metade porque foram presos pelos agentes de imigração. Polícia, quando você fala, é a polícia local, certo? Isso, é a polícia de Los Angeles, que é controlada pela prefeitura. E os agentes são aqueles mandados pelo Trump. Isso, a Guarda Nacional ela não pode prender ninguém, são os agentes enviados pelo Trump, eles não têm esse poder, então o que eles estão fazendo eles estão garantindo a segurança dos prédios públicos e dos agentes do ICE, que é a polícia de imigração. Esses agentes podem prender. Como houve protestos, inclusive em cima desses agentes, a Guarda Nacional está fazendo uma espécie de escolta para esses agentes. Felipe, a polícia tem dado conta de desmobilizar os protestos e quando faz? O faz de que forma? Desde segunda-feira, quando eu estou acompanhando em loco, o que eu vi foi a polícia agindo de forma muito respeitosa com esses manifestantes. Boa parte dos manifestantes, eles tentam ir até onde está a Guarda Nacional, ou seja, os homens enviados por Donald Trump, e aí para eles há muitos xingamentos, placas pedindo para que eles vão embora, placas contra Donald Trump, mas em alguns momentos, alguns manifestantes acabam protestando contra a polícia de Los Angeles. E aí a polícia faz um perímetro, fala, olha, vocês podem se manifestar, mas vocês não podem bloquear o trânsito, vocês não podem invadir a rodovia. Alguns manifestantes não respeitam isso, acabam infringindo essas regras impostas pela polícia de Los Angeles, e aí há confronto. Mas a polícia, antes de soltar o spray, a bomba de efeito moral, antes de soltar atirar com balas de borracha, eles avisam num megafone ou numa gravação gravada em inglês e em espanhol, falando, vocês têm que abrir espaço, tem que abrir espaço. Quando essas pessoas não respeitam, aí sim há o confronto. Também, quando alguns manifestantes soltam um rojão em direção à polícia, ou uma garrafa d'água, aí sim a polícia acaba reagindo. Mas o que eu vejo é um respeito da polícia, até porque são integrantes da comunidade. Você vê os nomes dos policiais, são nomes latinos. Se eles não são imigrantes, os pais desses policiais são, os avós desses policiais são. E eles entendem que eles estão fazendo o trabalho deles, eles têm que manter a ordem, mas bate lá fundo. Muitos deles que são pessoas com histórico familiar muito parecido daqueles que estão protestando. Uma repórter que cobriu o protesto foi atingida por uma bala de borracha disparada por um policial, enquanto ela estava parada e de costas para ele. Felipe, aqui no Brasil, a gente tem sido constantemente impactado com cenas bem assustadoras. Crianças, no momento em que o ICE chega para prender os pais. Houve uma imagem de uma criança sentada diante do que parecia ser um juiz respondendo a perguntas. Houve uma imagem agora que eu acabei de ver, supostamente um latino dentro de um carro com vidro fechado e um agente do ICE quebrando o vidro e alguém de fora, provavelmente um homem americano dizendo, cadê o seu mandado? Você não pede nem o ID, o documento de identidade, né? Claro que isso tem criado um sentimento de muito medo por parte da população latina, que tem, inclusive, impactado formaturas de fim de ano letivo, inclusive aquelas festinhas infantis. O que tem acontecido por aí? Porque eu sei que você está atrás dessa história, de levantar a história de famílias de imigrantes preocupadas com esses momentos de confraternização. E tem outras imagens, tem uma mulher grávida também, que está aqui de forma irregular, sendo detida pelos agentes do ICE. Enfim, é um clima de medo, sim, nessa comunidade de imigrantes. E o ano letivo aqui nos Estados Unidos, ele termina agora em junho. Então, esse é um período de formaturas. Tem mais de 100 formaturas agendadas para acontecer agora nos próximos dias só aqui em Los Angeles. O distrito escolar daqui, das escolas públicas, tem quase 560 mil alunos.
30 mil são imigrantes e a prefeitura estima aí que 7.500 são imigrantes sem documentos, que estão aqui de forma irregular. Então, há um medo muito grande dessas cerimônias de formatura, porque os agentes de imigração sabem disso. Então, se eles fazem uma batida numa cerimônia de formatura, eles podem encontrar esses pais. O que acontece? Esses agentes de imigração, eles precisam de uma ordem judicial para entrar numa casa, para entrar qualquer prédio. Muitas vezes eles não têm essa ordem judicial, só que impondo medo, já houve relatos que eles mentem, falam que tem essa ordem judicial, a pessoa não sabe muito bem, deixa o agente entrar e aí é presa. Só que na escola é diferente, a escola sabe disso. Então, o equivalente ao secretário de Educação aqui de Los Angeles, ele deu uma entrevista explicando que houve todo um treinamento para o sistema educacional, para essas formaturas. Então eles aumentaram a segurança com pessoas que sabem como a lei funciona e que não vão deixar que esses agentes de imigração entrem nas cerimônias de formatura. Eles também estão facilitando a entrada dos pais, agilizando para que esses pais não fiquem parados muito tempo na portaria, dando aí a chance de um agente de imigração entrar, e também, em alguns casos, eles vão montar uma estrutura para caso seja necessário que algumas famílias passem 1, 2, 3 noites lá, caso os agentes fiquem do lado de fora. Então, em alguns locais, eles vão deixar comida extra, bebida extra, colchões, mas eles falaram que, claro, é um clima de medo que muitos pais, infelizmente, vão acabar não indo. Então, nos locais onde houver um grande número aí de desistência, eles vão fazer uma transmissão online para que esses pais e alunos possam acompanhar de forma remota. Mas é um medo muito grande para esses pais, para essas famílias, e as escolas ficam assim, sem saber o que fazer. Isso é o que eles conseguem fazer, é o que a lei permite, só que esses alunos vão entrar de férias, e aí durante as férias pode acontecer desses agentes de imigração acabar prendendo os pais desses alunos ou até mesmo esses alunos. Essa forma de atuação dos agentes de imigração é uma forma usual? Já era assim antes? É uma forma... Eles já agiam assim antes, mas não com essa amplitude como está acontecendo. Por quê? O que a gente tem em relato de fontes que passam para a imprensa dos Estados Unidos é que o governo Trump está cobrando números. A nova administração quer números, crescimento de deportação de imigrantes que foram pegos, deportados. Então, está pedindo para que o ICE, a Polícia de Imigração, amplie a forma de encontrar esses imigrantes. Por isso está acontecendo numa escala tão grande e de uma forma tão agressiva. A gente acompanhou isso em Nova York, em Nova Jersey no início do ano e agora está acontecendo aqui na Califórnia. O que o Donald Trump não esperava, ou pelo menos não de uma forma tão grande, é que houvesse essa resistência, esses protestos tão fortes. Está sendo o primeiro grande protesto, essa primeira grande onda de manifestações depois que Donald Trump tomou posse, em janeiro, quase 5 meses depois dessa posse. Felipe, os protestos têm se espalhado por outras regiões do país. Pode dar um panorama para a gente sobre isso, por favor? Desde o início da semana, os protestos contra a política migratória de Donald Trump, que começaram aqui em Los Angeles, já se espalharam por grandes cidades americanas. Houve protestos em pelo menos outras 13 cidades. Quase todas são governadas por políticos do Partido Democrata, que é o partido que faz oposição a Donald Trump, como Nova York, Boston, Atlanta. Nessas cidades houve protestos, alguns foram mais agitados e houve confrontos, como em Chicago, como em Nova York. Mas o que mostra que o que aconteceu aqui em Los Angeles, o que começou aqui, está reverberando pelo país. Donald Trump já disse que pode enviar a Guarda Nacional sem consultar os governadores, assim como fez aqui na Califórnia, para esses estados, caso o governo dele sinta que a situação fugiu do controle. Isso vai acabar escalonando ainda mais essa relação conturbada entre Donald Trump e os governadores democratas. Mas no caso do Texas, por exemplo, onde houve protestos em Dallas, Houston, Austin e San Antônio, são cidades majoritariamente formadas por eleitores democratas, mas o estado é governado por um governador republicano, que é o partido de Trump. E lá o governador, Greg Abbott, já disse que se ele sentir que a situação fugiu do controle, ele vai pedir para que o governo federal envie
a Guarda Nacional. Ao longo do final de semana, o confronto entre manifestantes e policiais escalou e ficou pior depois que o presidente Donald Trump acionou a Guarda Nacional, apesar das objeções das autoridades locais e estaduais. Mesmo com a resistência do estado da Califórnia, o presidente autorizou o envio de quase 5 mil militares para lá, 4 mil só da Guarda Nacional e mais 700 fuzileiros navais. Aqui em Los Angeles, na noite de terça-feira, a prefeita decidiu impor um toque de recolher que vale das 8 da noite até as 6 da manhã. Ele vale para uma área muito específica de cerca de 2,5 km² no centro da cidade, onde nas noites anteriores houve depredação de algumas lojas, saques. Então, para garantir a ordem, a prefeita impôs esse toque de recolher. Não tem previsão para quando ele vai acabar e ele vai continuar se repetindo. Na primeira noite, na noite de terça-feira, eu acompanhei por volta de umas 9h30, 10 da noite, ou seja, quase 2 horas depois do início do toque de recolher, e vi que muitas pessoas ainda estavam nas ruas. Mas o número de saques e de violência nas ruas diminuiu. Felipe Coalho, muito obrigada por topar conversar com a gente. Eu sei que você está fazendo uma cobertura muito importante, então agradeço muito pelo seu tempo. Eu que te agradeço. Natuza, bom trabalho para vocês. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Guga Chakra. Guga, explica pra gente essa treta do Trump com o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, porque a coisa ficou quente, né? Olha, Natuza, o Trump e o Gavin Newsom têm uma rivalidade que não é de hoje. Em primeiro lugar, naturalmente, são de partidos distintos. O Trump é republicano, o Gavin Newsom é democrata. O Gavin Newsom é governador do maior estado dos Estados Unidos, da Califórnia, do estado mais rico americano. Trump, naturalmente, é o presidente. No ano passado, o Gavin Newsom se colocou, mesmo quando o Biden ainda era o candidato, ele se colocou com uma forte voz contra o Trump, uma voz importante do Partido Democrata, chegou a ser cotado para disputar a presidência contra o Trump, quando o Biden desistiu, mas acabaram optando pela Kamala Harris. Tem também a rivalidade no âmbito pessoal. A ex-mulher do Gavin Newsom é casada com o filho do Trump, então existe também a questão pessoal entre os dois. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, criticou o envio das tropas federais. Ele disse que o presidente cometeu abuso de poder e acusa Trump de acirrar o conflito. He's a stone-cold liar. He said he did. Stone-cold liar. But there's no working with the president. There's only working for him. And I will never work for Donald Trump. California may be first, but it clearly will not end here. O governador diz o seguinte, abre aspas, estamos aqui para manter a paz, não para participar dos jogos políticos de Trump, fecha aspas. Mas mais importante do que tudo isso é que o MAGA, o movimento trumpista, Make America Great Again, é acima de tudo contra a elite. Isso é até uma coisa importante para mostrar para o brasileiro. Porque às vezes comparam o bolsonarismo com o trumpismo, mas o Bolsonaro tinha uma ótima relação com a Faria Lima, colocou o Paulo Guedes. O ideólogo do trumpismo, Steve Bannon, ele odeia Wall Street. Eles odeiam tudo que eles enxergam como elite. Em alguns momentos, até, figuras como Steve Bannon parecem a esquerda latino-americana do passado. O próprio J.D. Vance... É muito doido isso, Guga. Exatamente. O J.D. Vance, você vê entrevistas dele falando contra o Wall Street, contra essas elites, tudo. E o Gavin Newsom, Natuza, ele representa essa elite. Ele é de São Francisco, ele é elite californiana. Ele tem toda aquela figura lá, passa a imagem até de Playboy, né? O Playboy boa pinta de São Francisco, da Califórnia, que fica ali aproveitando a vida, falando de meio ambiente, de minorias, enquanto vai a restaurantes caros, fala para as pessoas não saírem de casa, mas fica se divertindo durante a Covid. Então é tudo o que o trumpismo é contra. Então isso acaba fortalecendo ainda mais essa disputa Trump-Gavin Newsom. E ele fez isso mesmo? Durante a pandemia ele ficou se divertindo enquanto pedia para as pessoas ficarem em casa? Sim, ele foi a um restaurante muito conhecido, French Laundry, em São Francisco, quando ele pedia para as pessoas evitarem sair de casa, ele foi num jantar com muitas pessoas, inclusive foi citado por trumpistas hoje
que depois de ele fazer o discurso sobre os riscos do autoritarismo com o Trump. Bom, nessa série de protestos que a gente está acompanhando e você mais ainda aí de perto, há um outro embate de fundo, né? Porque são duas visões muito diferentes que os dois têm sobre imigração. O Trump, por exemplo, fala em invasão estrangeira na Califórnia. O Stephen Miller, que é o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, postou inclusive numa rede social que essa, palavras dele, tá? É uma luta para salvar a civilização. Do outro lado dessa moeda, os manifestantes exibem o orgulho das suas origens latino-americanas, de serem filhos, netos de latino-americanos, mesmo que tenham nascido nos Estados Unidos. Alguns deles dizem que os Estados Unidos é um país de imigrantes. Eu quero te ouvir sobre essas duas visões, mas no sentido de como essas visões estão se relacionando com a opinião pública não imigrante nos Estados Unidos. Olha, o orgulho de ser imigrante é algo que sempre teve aqui nos Estados Unidos, tanto que o Columbus Day é o dia do orgulho do imigrante italiano, St. Patrick é o dia do orgulho do imigrante irlandês, você tem o Puerto Rican Day do imigrante português, tem até o Brazilian Day agora, no primeiro domingo de setembro, todos os anos. Então, existe essa coisa de orgulho de onde veio, como teve no Brasil em gerações anteriores, ou até na atual, das pessoas terem orgulho das suas origens, seja japonês, italiano, alemã, libanês, enfim, as pessoas têm esse orgulho. Aqui nos Estados Unidos tem duas visões, né? Uma visão que eu acho importante a imigração, que a imigração é o que ajudou os Estados Unidos serem o que são. I don't think we need fewer immigrants, I think we need more. É um país formado por imigrantes. O próprio Trump é filho de uma mãe imigrante, neto pelo lado paterno. A mulher dele é imigrante. No caso, o secretário de Estado do Trump, o Marco Rubio, é filho de 2 imigrantes cubanos. Mas mesmo assim, o trumpismo adotou um discurso anti-imigração, um discurso que lembra o nativismo europeu, que é aquela coisa da extrema-direita europeia, de ser contra imigrantes. É um pouco irônico no caso americano, porque diferentemente dos países europeus, aqui é um país que foi formado pela quase sua totalidade ou são imigrantes, ou foram pessoas que vieram para cá escravizadas, ou aí numa proporção bem pequena, como no Brasil, são os chamados nativo-americanos, Native Americans, que são os únicos originais daqui, mas não são eles que adotam esse discurso xenófobo. O fato é, Natuza, que imigração é movida por duas coisas, atração e repulsa. O que é atração? As pessoas imigram para um lugar que é atraente, seja porque tem ofertas de emprego, porque o acesso é relativamente fácil, com uma língua, normalmente língua simples, mas não precisa ser necessário. O Brasil e a Argentina eram países considerados atraentes no começo do século XX. Hoje não são mais, mas as pessoas queriam migrar para o Brasil e para a Argentina. Os Estados Unidos sempre seguiram como atraentes. Por quê? É um país que você chega aqui, você consegue emprego na construção civil, pode trabalhar em hotéis, como babá, você consegue emprego nos Estados Unidos, consegue ganhar dinheiro mais do que você ganharia muitas vezes na sua terra de origem. Então isso atrai muitas pessoas para virem para cá. Tem o soft power americano, da cultura americana, também atrai. O inglês é uma língua que muita gente conhece no mundo, mas aqui também se fala muito espanhol, então atrai muita gente para cá. O outro movimento é o movimento de repulsa. As pessoas saem de países que enfrentam problemas econômicos, políticos ou até guerras. Se você prestar atenção, você não vê comunidade uruguaia e costarriquenha nos Estados Unidos, porque o Uruguai e Costa Rica são 2 países estáveis, não tem tantos problemas, então não tem um movimento de imigração. Você vê venezuelanos vindo para cá, hondurenhos, que são países que enfrentam problemas. Se pegar Espanha e Portugal no passado, espanhóis migravam para o México, para a Argentina, na época do Franco, portugueses na época do Salazar iam para o Brasil. Hoje em dia não vão mais, porque Portugal e Espanha, com a União Europeia, se estabilizaram, ficaram bons países, e o movimento inverso passou a ocorrer. Então é atração e repulsa. O governo Trump decidiu combater a imigração combatendo a atração. Ele não liga para a repulsa, ele até acabou com programas humanitários em outros países. Você vê que o governo Clinton ajudou a economia do México com NAFTA, menos mexicanos passaram a vir para cá. Atacou a repulsa. O Trump não, quer atacar a atração. Como? Fazendo deportações, deixando a vida do imigrante insustentável aqui dentro, colocando barreiras. Basicamente, ele quer transformar o sonho americano em pesadelo americano. Se você vier para cá, você não vai ter aquele sonho americano que você imagina e que tantas pessoas realizaram. Você vai ter o pesadelo americano.
Por último, Guga, eu queria te fazer uma pergunta sobre esse momento de Trump. O que Trump está querendo, jogando gasolina na fogueira? Porque está todo mundo dizendo que a ele interessa o caos. E aí todo mundo a política americana que faz oposição a ele, pessoas que analisam a política americana que dizem que ele tem interesse em insuflar a manifestação. Faz sentido isso? Faz sentido. O Trump ele quer que fique essa situação de caos para ele poder mobilizar as forças armadas para as ruas e militarizar de uma certa forma o país. O Trump quer transformar os Estados Unidos numa espécie de regime autoritário. Ele quer ser algo mais próximo do que a Hungria, do Orbán, a Turquia, do Erdogan. Talvez o sonho dele seria ser os Emirados Árabes do Bin Zayed e da Arábia Saudita do Bin Salman, mas ele sabe que não vai conseguir tão longe. Mas a democracia está se deteriorando a olhos vistos nos Estados Unidos. Está claro que Donald Trump está apostando no confronto, na escalada desses protestos e da repressão. Ali no Salão Oval, ele voltou a chamar os manifestantes de insurrecionistas, disse que se ficar claro que há uma rebelião em andamento, ele vai acionar a lei da insurreição de 1807, que a gente lembra, isso autorizaria, ele permitiria legalmente que use militares para responder a protestos violentos. Ainda existe uma inocência, mesmo aqui com analistas americanos, tudo que eles cresceram num país, o americano cresceu, estudou, viveu num país que é solidamente democrata, que tem essa questão da liberdade, diferente de nós brasileiros, dos argentinos, ou de países de turcos. Nós temos noção que a democracia é uma coisa frágil. Aqui eles nunca imaginaram que pudesse ser frágil, eles estão realizando agora, mas mesmo assim eles acham que pode acontecer algo que vai reverter e tudo vai voltar ao normal como um fim de um filme e todos vão viver felizes para sempre. Mas não, aqui está rumando claramente para um regime autoritário, Natuza. É algo assim muito rápido, mesmo quando você compara com a Hungria do Orbán, a Turquia do Erdogan, a velocidade é muito grande. A justiça está tentando conter, mas claramente coisas assim que já foram normalizadas e que não seriam normais no passado, como a briga contra a Harvard. Aí você vê agora uma resistência, a gente falou outro dia no programa, né, sobre o escritório do Paul Weiss. Você sabe que foi que capitulou o escritório de direito para o Trump. Vários advogados, sócios, muitos talentosos pediram demissão e têm saído do escritório. Também tem perdido cliente. Isso é muito bom, que mostra que quem capitulou está se dando mal. A mesma coisa a Colômbia, capitulou, continua sofrendo o boicote do Trump, a universidade se enfraqueceu. Já quem bate de frente, os escritórios de direito que bateram de frente, a Harvard que bateu de frente por mais que enfrente obstáculos, passaram a ser mais respeitadas. O caminho da Harvard, desses escritórios de direito, tem sido, é o caminho correto, porque se eles se renderem, aqui vai com certeza para o autoritarismo. Guga, muito obrigada por ter nos ajudado a entender um pouco mais do que está acontecendo por aí. Bom trabalho para você. Obrigado, Natuza. E um abraço ao Coalho, que tem feito um excelente trabalho lá na cobertura em Los Angeles. Tem mesmo, concordo. Siga o relator. Um beijo. Beijo. Este episódio usou áudios da TV Cultura e da agência Reuters. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.